Olá, turminha, tudo bem com vocês? Maravilha! Hoje, sexta-feira, 3 de setembro de 2021, nossa aula de produção de texto. Vamos dar um tempinho nas aulas de literatura infantil e vamos voltar para a produção de texto. A gente sabe que durante as sextas-feiras, né, a gente divide o nosso horário, né? Entre produção de texto e literatura infantil, certo? Algumas sextas são aulas de literatura infantil, outras produção de texto, tá? Mas aí, como o livro está sempre com vocês, fica muito mais fácil, né? Então, iniciando nossa aula de hoje, bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. Vamos lá. Como a gente não teve aula de produção de texto ainda, não tem correção, né? Porque iniciamos a unidade com literatura infantil, aí fizemos a leitura do paradidático, resolvemos algumas atividades, né? Do livro Trabalhando com a Literatura Infantil. A última aula de produção de texto foi uma revisão para a atividade avaliativa. Então, tem um tempinho aí, né? Como a gente não teve aula nesse período, né? De produção de texto, então a gente não tem correção, tá? Então, vamos direto para o livro, para o próximo assunto, né? Então, peguem aí, ó, o livro de vocês de produção de texto. E abram aí na página 18. Abram na página 18. Vamos falar sobre mais um gênero textual, não é? Gênero textual. Hoje falaremos sobre fábula. Já trabalhamos várias fábulas durante esse ano. Tanto no livro de língua portuguesa, algumas atividades acho que no livro de ética também. A gente vem sempre falando, nossa agenda é cheia de fábulas, tá? Cada vez que muda o mês, tem aí uma fábula, né? Então, agora iniciamos setembro e antes do dia 1, antes da página que mostra o dia 1, tá lá a fábula que a agenda nos traz. Então, fábula, todo mundo já sabe que porque é um gênero bem conhecido, né? A gente sempre... Existem desenhos animados, vários textos para leitura. E como a gente vem falando bastante sobre fábulas, né? Sobre esse gênero, aí já fica familiarizado com o gênero, né? Já tá aí bem na mente da gente já. De tanto que a gente vem falando sobre fábulas, de tanto que a gente conhece algumas fábulas, né? Então vamos lá. O que é fábula? É um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. Aí eu tenho 3 imagens de fábula, né? A gente já leu essa da cegonha e do lobo. A outra da tartaruga e da lebre, o rato e o leão. Já no livro da gente veio essa última fábula aí. Então, fábula é uma história curta. Quase sempre os personagens principais são animais que
agem como humanos, né? Falam e comem, normalmente como se fossem pessoas, né? E o melhor da fábula é que quando termina, ela sempre traz o ensinamento. Lá no finalzinho da fábula sempre vem moral da história. O que é que a história quer ensinar? Não é? E nessa definição, ele fala que ensina como agir de acordo com o bom senso. Aquela história do se não é bom para mim, eu não vou fazer para o outro. Se eu não vou gostar, então eu não vou fazer com o meu próximo, né? Com o outro, tá? Então, essa é que é a magia da fábula, né? Além dos animais falarem, né? Como se fossem humanos, ainda tem a questão do ensinamento, vem o aprendizado ali, né? Sempre seguindo a ética, sempre fazendo a coisa certa e vem lá o aprendizado para que a gente leve para nossa vida. Então, fábula, conto alegórico cujos personagens, geralmente animais, apresentam a narrativa com o objetivo de passar uma lição de moral. É um conto onde os personagens, geralmente, quando vai lá falando, né, apresentando a narrativa, falando, explicando o assunto, contando a história, traz sempre uma lição, né? Tem lá no finalzinho, moral da história. E é justamente isso daí que é o significado de fábula. Pois bem, o pastor e o lobo. A definição de fábula aí no livro da gente é assim, ó. As fábulas são textos muito comuns na literatura. Em geral, os personagens delas são animais que apresentam atitudes parecidas com o comportamento humano. Normalmente, destacamos o ensinamento a partir do texto. Ao final, podemos identificar uma uma moral, não é? Um ensinamento, um aprendizado. Pois bem, página 18, ó, para que vocês acompanhem aí a leitura da história, né, da fábula, o pastor e o lobo. Então, abram aí o livro de vocês, coloquem na página 18, para que a gente possa fazer juntos essa leitura, não é? Eu lendo daqui e você daí. Então, o pastor e o lobo. Um pastor de ovelhas achava a vida muito monótona, parada, chata. Por isso, inventava de tudo para se distrair. A maior diversão, a sua diversão favorita, era fingir que estava em apuros. Um lobo! Socorro, socorro! Costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar, como sempre fazia: Um lobo! Socorro, socorro! Desta vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Moral da história: quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Uma fábula de La Fontaine, Fábulas de Êxopo. Essa foi da editora Scipione em 1998. Porém, essas fábulas são muito antigas, gente. Muito antigas mesmo. Então, como a gente falou, né?
a fábula traz aí um ensinamento. E o ensinamento dessa fábula é justamente não mentir, sempre falar a verdade. Porque o que é que acontece? Você mente uma vez, o pessoal acredita. Quando descobre, fica chateado. Você mente de novo, ninguém vai acreditar em você. Pior, quando você começar a falar a verdade. Todo mundo vai pensar que você está mentindo. Então, sempre falar a verdade. Muito importante isso, tá? Pois bem, o que é que a gente tem para exercitar aí a questão da fábula, não é? Temos duas atividades, tá? Eu deixei para vocês 4 imagens. Eu falei sobre a lebre, né? E a tartaruga, o leão e o rato, a raposa e as uvas e a cigarra e a formiga, que também trabalhamos no nosso livro. Pois é, então a fábula está sempre ali, ó, né? Na nossa vida, é o que eu falei para vocês. Como a gente vem sempre trabalhando fábulas, fica muito mais fácil de assimilar o assunto, né? A gente já sabe que fábula são contos, né? São histórias pequenas, onde os animais ganham vida como se fossem humanos, né? Falam e agem como se fossem humanos. E o melhor da fábula são os ensinamentos, né? O que é que traz para a nossa vida, né? Sempre ali, ó, de acordo com o bom senso, a moral, a justiça, né? A ética. Então, essa é a maravilha desse mundo aí de literatura, de produção de texto, das fábulas. Bem, a atividade é bem legal, gente. Vocês vão gostar. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Eu vou deixar para vocês 2 atividades, porém, são 3 páginas. O que é que vocês vão ter que fazer? Na página 19, tem aí. Observe abaixo as imagens que ilustram a história, o pastor e o lobo, e recorte-as para colá-las na página 21, na sequência correta em que aconteceram. Então, aí são 6 imagens. A primeira é o lobo, bem de frente para o pastor. Ao lado está o pastor rindo da cara do pessoal da aldeia, né? Da vila. Depois está o pastor vendo o lobo devorar, correndo atrás da sua ovelha para devorar. Depois está ele lá pensando, né? O quanto que é chata a vida, pensando lá. Depois é ele gritando. E o outro, acho que ele se assustando com o lobo. Ele tá meio como se estivesse assustado. Então, são 6 imagens. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão recortar na página 19. Recorta. Gente, preste atenção quando for recortar, tá? Aí, ele já traz o pontilhado e traz a tesoura. Então, você não tem que cortar dentro nem fora do pontilhado. É exatamente em cima do pontilhado para poder encaixar no espaço da página 21, tá? Então, preste atenção, corta aí com bastante calma, vai ter aí um tempão, né, para poder cortar essas imagens. Então, cortou, cola na página 21, prestando atenção na sequência. Se tiver alguma dúvida, não cola logo, tá? Vai no texto novamente, vai lá na fábula, lê novamente e tenta encaixar cada parte na sua sequência, tá? Para não colar errado e vai ficar difícil de tirar, né? Depois que colar, lógico, né? Aí na página 23, eu tenho mais 2 atividades. Na atividade 3, vocês vão observar a cena abaixo e pintar os personagens da história, o pastor e o lobo. Então, vocês vão pintar aí o pastor, as ovelhas dele e o lobo, tá? Ah, pode pintar a árvore? Não. Vocês vão pintar
apenas os personagens da história, da fábula, certo? Pintar os personagens da história, o pastor e o lobo. Não pinta as árvores, não pinta a montanha, não pinta a grama, não. Só os personagens. O pastor, as ovelhas e o lobo, certo? Aí pode usar a cor que vocês quiserem, mas não pinta o restante da imagem, apenas os personagens. 4. Relembre o que aconteceu na história. Depois faça um desenho e, com a ajuda, escreva o que você acha que aconteceu com o pastor após o lobo ter devorado suas ovelhas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai relembrar, se tiver dificuldade, ler novamente, tá? A história. Vai relembrar a história. Vai fazer um desenho, tá? Do seu entendimento. É como se fosse uma ilustração. Você vai fazer a ilustração da fábula. Faz a ilustração e escreve embaixo. O que você acha que aconteceu com o pastor depois que o lobo devorou todas as suas ovelhas? Não sobrou nenhuma, tá? Então, o que você acha que aconteceu? Ah, eu acho que ele ficou assim, assim, assim. Ah, eu acho que aconteceu isso e isso. Pensa e escreve, tá? São são 6 linhas só. Pequenas, né? Então dá para você escrever aí bastante, tá? E o desenho, como se você estivesse ilustrando a fábula. Pode até olhar aí do lado, né? O pastor com as ovelhas e o lobo e reproduzir, tá certo? Não tem problema nenhum. Lembra de colorir, tá, gente? É sempre importante quando se faz um desenho, a não ser que o que esteja pedindo no desenho seja só o grafite, né? Ou então uma determinada cor. Como não é o caso, capricha aí na tua pintura e no teu desenho, certo? Pois bem, o que é que vai acontecer conosco esse final de semana? Hoje, sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021, vocês vão curtir aí o final de semana, né? O sábado e o domingo. Segunda-feira serão aulas exclusivamente online. Então, segunda-feira teremos online a turma do presencial e a turma que já está em casa online, não é isso? Vou ter aí o pessoal que está online e vou ter também o pessoal presencial, tá? Então, ó, na segunda-feira, além do pessoal que já está em casa mesmo, né? Que é Brenda, Eduardo, Júlia Vitória, Cauã Iago, Cauã Inácio, né? Iago voltou. Leonardo voltou. Maria Fernanda também voltou. Maria Luísa. Então, online eu tenho Brenda, Eduardo, Júlia Vitória, Cauã Inácio. Certo? Porque o restante voltou, está presencial, certo? Então, segunda-feira, na aula de Tia Jane, aula de matemática e ciências, vocês todos irão participar da aula online, tá? Faz a atividade normalmente, manda lá no aplicativo. Na terça será feriado, tá? Então, na segunda ninguém irá para a escola e todos ficarão online. Na terça, todos em casa descansando, tira um tempinho aí para organizar os cadernos, os livros, né? Atualizar alguma coisa e descansa, assiste TV aí bastante, né? Aproveita aí o feriado, certo? Então, espero que vocês aproveitem aí a leitura da fábula, tá? Faz a leitura para alguém, que aí exercita, né? A leitura e melhora aí a escrita. Então, lê aí a fábula para o pai, lê para a mamãe, chama a vovó e faz a leitura para ela, tá certo? Para poder estar sempre exercitando a leitura. Então, me despeço aqui, né? Encerro aqui com vocês a nossa aula dessa semana. Hoje, né? Sexta-feira, 3 de setembro de 2021.
Nossa aula de produção de texto está encerrando agora, tá? Espero que vocês aproveitem o final de semana, o feriadão. E um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula. Até quinta-feira, né? Quarta-feira com tia Jane e tia Jaça. Na quinta-feira estarei com vocês novamente. Um cheiro. Bom feriado.